Lampião, cujo nome verdadeiro era Virgulino Ferreira da Silva, é uma das figuras mais emblemáticas da história do cangaço no Brasil. Nascido em 4 de junho de 1898 em Serra Talhada, no estado de Pernambuco, ele se tornou um líder temido e admirado no sertão nordestino, ganhando o apelido de Rei do Cangaço. Sua vida e trajetória foram marcadas por uma combinação de bravura, violência, justiça pessoal e um profundo conhecimento do território onde operava. Primeiros anos. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em uma família de pequenos agricultores, enfrentando desde cedo as dificuldades da vida no sertão. O Nordeste brasileiro nessa época era marcado por uma série de injustiças sociais, violência e a atuação de coronéis que exerciam poder absoluto sobre vastas áreas de terra. As disputas de terra e vinganças pessoais eram comuns, e foi nesse contexto que a família de Lampião se viu envolvida em um conflito com outra família local, os Nogueira. Em 1915, após a morte do pai em um confronto com a polícia, Virgulino e seus irmãos decidiram se juntar ao cangaço, um movimento de banditismo rural característico do Nordeste. O cangaço era, ao mesmo tempo, uma forma de rebelião contra as injustiças sociais e uma maneira de sobreviver em um ambiente hostil. Ascensão no cangaço. Lampião rapidamente se destacou por sua habilidade e liderança, assumindo o comando de seu grupo após a morte de alguns dos líderes cangaceiros. Ele adotou o nome Lampião devido à sua habilidade de manejar um rifle com tal destreza que parecia iluminar a noite como um lampião. Sob seu comando, o bando de cangaceiros realizou diversas incursões, saqueando fazendas, vilarejos e enfrentando forças policiais com uma estratégia militar aguçada. Uma das características mais notáveis de Lampião era seu profundo conhecimento do terreno nordestino. Ele e seu bando eram mestres em usar a caatinga a seu favor, realizando emboscadas e escapando com facilidade das perseguições. Além disso, Lampião tinha uma rede de informantes e simpatizantes entre os sertanejos, o que lhe permitia antecipar os movimentos da polícia e obter suprimentos e abrigo quando necessário. Vida de contradições. Embora fosse conhecido por sua brutalidade, Lampião também possuía um lado carismático. Ele ajudava os mais necessitados, distribuindo parte do saque entre os pobres, em algumas ocasiões, atuando como uma espécie de justiceiro. Esse comportamento ambíguo fez com que ele fosse visto tanto como um herói popular quanto como um vilão implacável. Lampião também mantinha uma vida pessoal intensa. Ele se apaixonou por Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida como Maria Bonita, que se tornou sua companheira e também uma figura importante no cangaço. Juntos, eles simbolizavam o romance e a aventura do cangaço, desafiando as convenções sociais da época. Declínio e morte. A vida de Lampião e seu bando começou a declinar na década de 1930, quando o governo intensificou os esforços para combater o cangaço. As volantes, grupos policiais especializados em caçar cangaceiros, foram treinadas e equipadas para enfrentar essa ameaça. Além disso, o uso de tecnologias como o rádio permitiu uma coordenação mais eficaz das operações policiais. Em 28 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros foram emboscados e mortos pela polícia na Grota de Angicos, em Poço Redondo, Sergipe. As cabeças dos cangaceiros foram decepadas e exibidas publicamente, um ato destinado a demonstrar o poder do Estado e a encerrar simbolicamente a era do cangaço. Legado. A história de Lampião e do cangaço permanece viva na cultura popular brasileira. Ele é tema de livros, filmes, músicas e documentários, simbolizando tanto a resistência contra a opressão quanto a violência e a luta pela sobrevivência no sertão. Lampião é lembrado como um personagem complexo, cuja vida foi moldada pelas durezas e injustiças de seu tempo, e cuja lenda continua a fascinar e a inspirar gerações. O legado de Lampião é também um reflexo das contradições do Brasil rural, onde questões de justiça social, poder e resistência são frequentemente complexas e entrelaçadas. Seu nome permanece como um ícone do cangaço, um capítulo turbulento e fascinante da história brasileira.